citado nesse projeto foi o que deu o primeiro passo para a minha pesquisa, depois dele eu fui na Arquivo Nacional, fui na Biblioteca Nacional, fui atrás de outras fontes, que é um projeto da Leonor Pinto, né, que é Memória do Cinema Brasileiro, que é um projeto maravilhoso, que está na internet. Inclusive tem um site chamado Memória do Cinema Brasileiro, Memória do CNBR, que possibilita vocês terem acesso a grande parte da documentação que eu estou falando. Não é mais, vocês não precisam mais viajar para acessar esse tipo de arquivo, como eu fiz no primeiro momento. E esse projeto é maravilhoso por isso, por essa possibilidade de catalogação dessa base de dados gigantesca. O projeto tem 14.000 páginas digitalizadas, só para vocês terem uma dimensão. Então, ali tem no mínimo uns 20 doutorados, uns 40 mestrados, uns 300 monografias. Quem tem uma ideia e quiser trabalhar com o tema, o que não falta lá são possibilidades. Inclusive, quem gosta do Glauber, eu estou colocando isso aqui porque eu vi belíssimos trabalhos sobre o Glauber que poderiam ser feitos a partir daqueles temas. E por que me interessou tanto essa documentação da Dama da Anotação? Por causa de uma carta de uma senhora chamada Amélia Santos Carvalhal. Para ser sincero, todo o meu trabalho se iniciou por causa dessa carta. Imagina o seguinte, Dona Amélia, 48 anos, como ela diz, meio quadrada e meio moderna, veio indignada do cinema. Como é que um país que tem uma pretensa ditadura, como ela mesmo disse, coloca entre aspas, libera a Dama da Anotação? Não é possível, se esse fosse um país sério, se fosse um país... Engraçado que ele disse que isso é muito parecido com algumas pessoas hoje em dia. Quando eu vejo o discurso, eu vejo aquelas pessoas dizendo que tempo bom era na ditadura. Né? Quem disse isso não levou porrada, eu não teve parente que levou, só diz um discurso dele que não teve nenhuma vinculação. E a Amélia, ela começa a fazer um discurso dizendo que não acha que ela é uma moralista, que ela não é, mas se esse país fosse sério e tivesse uma ditadura, a Dama da Anotação não tinha sido liberada. E que ela chegava a acreditar que o governo recebeu, pago em vocês, dinheiro para poder liberar o filme. Ela coloca em dúvida a idoneidade da ditadura militar, em plena ditadura militar. O grande barato disso foi que eu percebi que a ditadura militar não era o único elemento de controle do país. Nós temos uma igreja e uma coisa chamada moral cultural. Ou seja, uma moral instituída pela cultura, maior mesmo que as práticas de censura feitas pela ditadura. E eu achei que tinha chegado no ponto. Ah, que legal, então eu tenho agora práticas de censura do governo e tem uma moral cultural. Tudo bem. Aí, um belo dia, pega aquele calhamaço do Cartas do Glauber, né? Aqueles dois volumes gigantescos com a comunicação do Glauber, assim, com as cartas pessoais do Glauber. E em alguns textos eu vejo uma certa crítica ao chamado cinema pornográfico. Ah, será que isso é um pensamento isolado do Glauber? Eu acredito com vocês. Comecei a pesquisar mais sobre o cinema no vídeo e descubro que existe sim uma geração que vai de encontro, eu estou pensando bem específico, para ficar bem claro na leitura, isso dos anos 70. Eu vejo toda uma geração que disse que o filme pornográfico foi liberado pela censura como um elemento alienante das massas. Então, simplificando, o cinema pornô está contra tudo e contra todos. Ele está contra a igreja, ele está contra a esquerda e ele está contra o poder estabelecido. O mais interessante de tudo é que mesmo ele contra tudo e contra todos, as maiores bilheterias do cinema brasileiro dos anos 60, dos anos 70, fim dos anos 60, para início dos anos 70, são de filmes de cunho pornográfico. Antes mesmo que alguém pergunte, eu apresentei sobre outro filme, mas na apresentação a pessoa me perguntou, porque assim, existe uma dúvida recorrente de que o filme pornográfico seria de 1980, só para não ficar dúvida. Filmes de sexo explícito no Brasil só começam a ser exibidos a partir de 1980. Filmes pornográficos ou que dialogam com esse ambiente pornográfico, que tem carga sexual, que tem simulação do ato sexual, existe desde 1968 e 69. Para alguns, o primeiro seria os paqueras. Mas daí é uma briga, porque existem outros filmes, inclusive alguns que nós não temos mais cópias. Então fica complicado realmente de aferir qual seria esse primeiro filme. E, pensando nisso, também, voltando para a carta da Mel, para você ter uma noção, ela começa a destruir
aquilo que ela acredita que é a falta de participação ativa da ditadura militar. Foi nesse momento que eu percebi, como eu disse a vocês, que existem três poderes, e na verdade eu pensei um pouco no Foucault, nessa ideia das micro-relações de força de poderes, são micropoderes, ou seja, poderes que interagem, inclusive o cinema pornográfico como um poder também, um contra-poder, porque ele vai passar por três crivos e sobrevive aos três. Só que aí tem uma curiosidade, ele sobrevive aos três enquanto exibição, mas não enquanto objeto de análise. E aí vem a discussão do conceito de tabu. Marco Ferro diz para a gente que os tabus são os silenciamentos da história. O tabu é aquilo do qual a gente não fala. E por isso que eu comecei a apresentação com uma brincadeira sobre o ambiente pornográfico. Sim, nós assistimos, ou algum amigo meu assiste, né, quando a gente não quer entrar no risco, você diz, um amigo meu, uma área que nós não discutimos. Basta vocês prestarem atenção na carência de trabalho sobre pornografia no Brasil. Aliás, existem dois grandes tabus. O primeiro é fazer humor com a ditadura militar. Vocês já perceberam que é um tabu. Inclusive, nós só temos um péssimo filme que dialoga com a comédia, que é a Praça do Mundo é Nossa do Cacete do Planeta. Então imagine que assim, nós não conseguimos rir dos absurdos da ditadura. Da forma que eu estou falando, eu estou tentando diminuir o processo de forma alguma. Mas uma das formas de não se repetir a história também é pela comédia. É pela ridicularização. Então, assim, o primeiro elemento, nós não conseguimos rir desse passado recente. Para alguns de vocês, é complicado. Eu posso dar um exemplo sobre isso, que é a própria questão do Holocausto. Por mais que você tenha um grupo radical, mas eles conseguem rir desse passado. Eu posso dar outro exemplo, que é a própria Argentina. Ela consegue rir da sua quebradeira. Ela consegue, inclusive, brincar com essa classe média que quebra quando a economia argentina vai a barra fora. Então, a ideia é justamente essa, de tentar entender os tabus, né? Até que momento o permitido e o permissivo na nossa sociedade, eles se tornaram tão problemáticos que nós não conseguimos mais falar deles. Então, a ideia da minha apresentação é essa, e eu termino por aqui. Eu só queria, para fechar a minha discussão, na verdade, fazer um quadro para tentar deixar bem claro para vocês qual é a proposta de trabalho. Eu acredito que existe um objeto, que é a pornografia, que é o objeto social do meu trabalho, que ele sofre três tipos de controle, como eu disse a vocês. Censura oficial, moral cultural e moral intelectual. A moral intelectual por parte da esquerda. Então, você tem um tríplice processo de censura. Como espaços de luta desse tríplice processo de censura, eu tenho a ditadura, a esquerda e a igreja. E como elas interagem? A ditadura a partir da censura, a esquerda a partir dos textos de divulgação e a igreja a partir dos discursos religiosos. Existe uma revista católica chamada A Imprensa, inclusive ela circulou também aqui no Recife, ela circulou na verdade no Nordeste inteiro, em parte do Sudeste. E essa revista é interessantíssima porque ela tem os boletins de filmes, então tem críticas de filmes feitos pelos católicos fiéis e fervorosos. É uma revista católica. Os protestantes, na verdade, só começam a interagir na ditadura militar em 1976. Antes disso, a gente não tem uma intervenção do movimento protestante. E quando os generais militares vinculados ao protestantismo chegam ao poder. E nessa revista, inclusive, tem uma parte lá que é recomendo e não recomendo. E eu achei interessantíssimo, porque para a dama da votação eles botaram assim, não recomendo, entre parênteses, de jeito nenhum. Então, é a radicalização da não recomendação. É uma ideia de isso aí, não. E eu estou falando de um filme lá, imagine XL. Não sei se vocês conhecem esse filme, como o cinema ele não é dos melhores, assim pensando do ponto de vista técnico, estético, mas em compensação foi a maior bilheteria do Brasil e o filme que nós mais exportamos no período. É um filme pornô que dialoga com o lesbianismo e, na verdade, é um filme extremamente preconceituoso. Quem trabalha com sexualidade não normativa, eu recomendo trabalhar com esse filme, ele é maravilhoso para isso, porque tudo aquilo que não for amor hétero, no filme é pecaminoso e termina. Todos que interagem dessa forma são punidos. É um filme que tem um julgamento de valor, inclusive, o cinema pornográfico brasileiro, com raríssimas exceções, ele é absolutamente
hétero e preconceituoso. Isso é uma observação que a gente precisa fazer. Às vezes, é engraçado, né? Quando você trabalha com um objeto, você se apaixona pelo objeto. E é estranho dizer que está apaixonado por pornografia. Eu digo a vocês que até hoje, quando a pessoa pergunta qual é o seu projeto, eu digo cinema pornô, a pessoa fala, sei. Até hoje ainda é difícil das pessoas entenderem, mas mesmo com a paixão pelo objeto, eu consigo entender que aquele momento, aquela produção que eu analiso, tem uma carga típica do contexto em que foi produzido. Eu não consigo separar esses dois momentos. Pessoal, eu deixo para o final as questões e agradeço a atenção de vocês.